terceira dica é: controle todos os gastos de forma separada. Tenha atenção aos pagamentos realizados e à origem do dinheiro. É muito comum que as microempresas e empresas familiares desenvolvam o hábito de pagar contas pessoais com o dinheiro da empresa. E a gente precisa ter muita atenção. A gente não pode deixar com que isso aconteça. Nós precisamos de separar esses valores. Essa é a parte mais difícil. É a parte onde a gente já está com um hábito, já tem um costume ali de muito tempo e a gente precisa de quebrar esse hábito. O que a gente precisa de fazer? A gente precisa de retirar um valor mensalmente. Então, vamos para a quarta dica. Determine um valor para a remuneração dos sócios. É exatamente o que eu estou falando, né? A gente precisa de tirar um valor mensalmente para a remuneração dos sócios. O principal motivo, né, da gente retirar valor no dia a dia é exatamente porque a gente não tem essa remuneração pré-definida. E a gente precisa de definir ou como prolabore ou como distribuição de lucro, que são as duas formas de retirar valor da empresa. Sobre elas eu vou falar mais no módulo 3, mas aqui a gente precisa de entender que nós precisamos de nos reeducar e tirar dinheiro da empresa somente mensalmente. Eu entendo que é muito difícil para um empreendedor ficar de hoje até o final do mês esperando o fechamento sem retirar nenhum valor, sendo que é com esses valores que ele paga todas as suas contas pessoais. Então, eu proponho que a gente faça um teste semanal. Vamos tentar tirar somente nas segundas-feiras, após o fechamento da semana anterior? Então, supondo aí que a sua empresa funcione de segunda a sábado, vamos fechar ela no domingo, ou na segunda bem cedinho, ou no sábado à tarde? Vamos fazer esse fechamento e logo após fazer esse fechamento, na segunda, você faz uma transferência da conta jurídica para a conta pessoal com o valor que você recebeu na semana. Lembrando que nós veremos mais sobre lucro, mas só para adiantar, não significa que você tem R$2.000, por exemplo, na sua conta, que esse valor é um lucro. Então, não vamos retirar o valor total. Até porque, na primeira semana do mês, por exemplo, costuma ser uma semana mais agitada e uma semana que tem mais recebimentos. Então, a gente precisa de ter um valor para suprir as próximas semanas que a gente ainda não sabe como elas vão ser. Então, a gente precisa de ter sempre essa reserva. Mas, vamos aqui tirar uma porcentagem do valor que você recebeu durante a semana para vida pessoal. Se você já costuma tirar aí na sua empresa, por exemplo, durante todo o mês acaba que meus gastos pessoais dão em média de R$2.000. Então, eu já tenho o costume de tirar da empresa R$2.000. Só que eu não vejo esses valores. Por quê? Porque eu tiro R$100 aqui, R$100 ali, R$100 ali, eu não vejo. Então, no final, você não vê o valor das suas contas pessoais, você não vê o seu lucro, porque você gastou o seu lucro antes mesmo de você identificar ele. Você já gastou com vida pessoal, entendeu? Então, assim, a gente precisa de separar. E a gente precisa que isso seja um processo. Hoje, ele começa semanalmente, depois quinzenalmente, até ele chegar ao mensalmente. É muito importante que o mais breve possível você torne esse processo mensalmente. Mas, Bruna, por que eu não posso retirar valor semanalmente? Para mim é tão prático. Eu já tenho o costume de tirar esse valor da empresa. Sou só eu mesmo controlo, eu entendo a empresa, eu sei onde estão os gastos, eu sei com que eu gasto. Sou só eu, então eu consigo controlar o valor que eu tiro semanalmente. Por que a gente não pode retirar esse valor semanalmente? A gente precisa de fechar o mês. A gente precisa de ter todos os lançamentos do mês inteiro para a gente conseguir identificar o nosso lucro. Só depois que a gente identifica o nosso lucro, identifica nossas movimentações, que a gente consegue entender eles. E só aí que a gente consegue distribuir eles e destinar para todos os locais onde ele deve estar. Então é muito importante que esse processo seja feito mensalmente. Semanalmente, coloca aí como um objetivo para você. O primeiro mês vai ser semanalmente, o segundo vai ser quinzenalmente, o terceiro vai ser mensalmente. Você vai ver que até para você vai ser muito melhor, você vai receber uma quantia muito maior de uma vez só, você vai ver o dinheiro. E você também vai ver que a sua empresa está tendo lucro, porque você vai conseguir separar esses valores.
Então, finalizamos o nosso primeiro capítulo. Aqui nós estudamos sobre como separar as contas pessoais das contas jurídicas. Qualquer dúvida, podem deixar na caixinha de pergunta. Essa é uma fase, uma etapa muito difícil. É uma etapa que demora um tempo, sim, e é uma etapa que a gente precisa de um pouco de determinação e precisa de quebrar os hábitos que a gente já tem no nosso dia a dia. Anote todas as informações e comece a praticar hoje mesmo na sua empresa. Separe sua conta bancária, já pegue um cartão de crédito, de débito, deixe tudo separadinho. E sempre que for utilizar, utilize somente o da empresa para a empresa, tá bom? Então vamos lá para o próximo capítulo, capítulo custos e despesas fixas e variáveis. Aguardo vocês lá!